Dossiê Pessoas Índigo, Parte 1. Grupo Mundo Espiritual, Greco, Grupo de Estudos da Consciência, GAPS, Grupo de Amparo Psíquico, Monroe Institute, Parapsychological Association, International Institute of Psychical Research. Pela honra e glória da Ordem de Melquisedeque, e por amor ao Mestre Yeshua Mahashia. Esta é a primeira parte de um documentário que visa a total, completa e definitiva elucidação sobre o tema, haja visto que foram encontradas falhas nos apontamentos referentes ao mesmo em canais de divulgação em massa. Falhas estas que levam ao engano e ao prejuízo consciencial aqueles que estão buscando a verdade e o esclarecimento. É prerrogativa máxima do autor, de todos os grupos citados, a verificação, a autenticação dos referidos temas, a elucidação de enganos e a detecção e neutralização de inverdades, assim como de seus promulgadores. Os esclarecimentos aqui expostos têm como embasamento 3 critérios de pesquisa, que serão correlacionados no decorrer da apresentação. O primeiro critério é o científico, que visa analisar os temas de maneira empírica e sensata. O segundo é o histórico, que busca a elucidação dos fatos via menção e referência de registros. E o terceiro é o psíquico, fruto de experimentações empíricas e sondagens psíquicas do autor do presente documento e de centenas de dados captados, analisados, correlacionados e verificados de outros experimentadores. O nível de sondagem psíquica é empírica e pessoal, mas verificável por qualquer ser humano que se predisponha a isso, desde que não seja possuidor de nenhuma patologia aguda que comprometa o tecido cerebral e esteja em pleno gozo de suas faculdades cognitivas. Os protocolos para tais experimentações estão a cargo do promotor deste documento, assim como este dossiê por escrito, e podem ser encaminhados a todos aqueles que o procurarem de boa vontade. Nenhuma forma de canalização ou operação mediúnica foi usada, tanto na elaboração quanto como critério para a validação desse trabalho, embora esta metodologia faça parte dos protocolos de sondagem, coleta de dados e corroboração dos mesmos para fim de uso interno em nossos grupos. Capítulo 1. Onde e como surgiram os termos pessoas índigo, cristal, diamante e arco-íris? Segundo registros históricos, as primeiras referências a esse termo, dentro do contexto de classificação de pessoas, foram feitas pela professora e parapsicóloga americana Nancy Ann Tape. Nancy possuía uma leve anomalia neurológica classificada como sinestesia, com S, pois sinestesia com C tem outro significado. As pessoas que são portadoras de sinestesia obtêm sinais sensoriais cruzados, misturados ou dissociados, como ver cores em sons, sentir cheiros em imagens, ouvir sons em cores ou odores. Assim, por exemplo, ela pode ouvir uma melodia e uma porção de imagens surgir em seu campo visual. Devido a isso, Nancy também tinha a habilidade de perceber visualmente um tipo de luminosidade que circundava as pessoas. A título de entendimento, é fundamental frisar que a luminosidade que Nancy supostamente via não era o que podemos chamar de aura. Isto pode ser facilmente deduzido, pois em nenhuma de suas publicações ela menciona ver um campo energético sobre outros seres ou mesmo plantas, e o conceito de aura se estende a estes seres, uma vez que eles também irradiam energia. O conceito aura será abordado mais profundamente em outro dossiê. Por ora, esclarecemos que existem realmente campos energéticos que circundam e até conectam todos os seres vivos e tudo o que esses seres vivos tenham contato. Estas observações podem ser feitas tanto pelo critério experimental empírico-psíquico, através do desenvolvimento dessas faculdades, quanto pelo critério científico, como o uso de fotografias Kirlian ou pelo método Korotkov, do Dr. russo Konstantin Korotkov, e também através de observações das relações e atividades quânticas das partículas. Segundo consta a história contada por Nancy, em meados de 1970, ela lecionava na Universidade de San Diego, Califórnia, e ao mesmo tempo fazia pesquisas buscando correlacionar a personalidade de pessoas com as cores que via ao redor delas. Ela constatou que sempre via as mesmas cores e padrões de personalidades relacionados a essas cores nas pessoas, com algumas raras exceções, como a cor violeta, que segundo ela estava sendo cada vez mais rara de se ver. Ela atribuía a cor violeta a pessoas que eram muito evoluídas e já estavam em seus últimos estágios reencarnatórios.
Foi quando um doutor, membro do hospital de San Diego, amigo de Nancy, pediu para que ela fosse ver o filho dele, que tinha nascido com problemas cardíacos e lutava para sobreviver. Este era considerado um caso especial, pois a mãe do bebê não podia engravidar. O doutor então pediu para que ela descrevesse o que via na luminosidade da criança. Foi quando Nancy mencionou pela primeira vez que havia visto uma coloração diferente, uma cor azul índigo. A criança infelizmente sobreviveu apenas 6 semanas, mas a professora começou a ver então outras crianças com essa mesma luminosidade, embora elas fossem mais raras. Nancy publicou então anotações sobre suas percepções sinestésicas, psíquicas e sua aplicação prática na observação de seres humanos entre 1970 e 1982, de modo que isso pudesse ser correlacionado de alguma maneira útil. Foi exatamente neste ponto que ela criou um sistema de classificação de crianças de acordo com a luminosidade que ela via ao redor delas, e classificou-as em 4 grupos. Cores da fisicalidade: magenta, vermelho, rosa, laranja e lavanda. As pessoas de cores físicas são pessoas de ação. Elas usam seus corpos, geralmente fazendo primeiro e depois pensando. Elas são melhores em acompanhar o fluxo. Embora essa cor fosse muito comum no tempo de nossos avós e bisavós, elas não estão nascendo mais, segundo a autora. Cores da vida mental: amarelo, marrom e verde. As pessoas de cores mentais pensam e planejam. Elas se expressam com palavras, observam, discriminam e avaliam. Cores da vida espiritual: azul, índigo e violeta. Aqueles com cores espirituais se expressam idealisticamente. Eles estão aqui para viver e trabalhar de forma criativa, segundo a autora. Em 1986, ela publicou o livro Understanding Your Life Through Color, como Entendendo Sua Vida Através da Cor, que era justamente sobre como as pessoas podem ser classificadas através da cor de sua luminosidade. E cabe aqui uma pequena observação. O Greco orienta que classificar as pessoas assim é um grande equívoco, como será apresentado futuramente nesse dossiê. Nancy também criou um sistema de agrupamento e classificação apenas de crianças consideradas como índigo. E segundo ela, os índigos são divididos em 4 grupos, que seriam: primeiro grupo, índigos humanistas. O primeiro é o índigo humanista, aquele que está destinado a trabalhar com as massas. São muito hiperativos e extremamente sociáveis. Eles falam com todos, sempre de uma forma muito amigável. Têm pontos de vista muito definidos, com um corpo um pouco desajeitado e muito hiperativos. É o tipo de criança que desmonta os brinquedos e os deixa desmontados. Se você quiser que um deles limpe o quarto, vai ter que lembrá-los disso muitas vezes, porque são muito distraídos. Irão para o quarto e começarão a limpar até que encontrem um livro. Então sentam-se para ler e esquecem de tudo, porque são leitores incorrigíveis. Segundo Nancy, um dia, durante um voo de avião, uma criança de 3 anos estava muito agitada. A mãe optou por entretê-la com um panfleto de instruções de segurança do avião. Então a criança se sentou com uma expressão de serenidade e ficou olhando o panfleto como se estivesse lendo. Ficou olhando para a folha de papel durante um bom tempo e, embora não soubesse ler, aparentava que sabia. Este seria então um exemplo de índigo humanista. O índigo conceitual. O índigo conceitual está mais interessado em projetos do que em pessoas. Estes serão os engenheiros, projetistas, astronautas, pilotos e militares. São crianças muito atléticas, também são muito controladores, e a pessoa que mais tentam controlar é o pai, se são meninas, ou a mãe, se são meninos. Segundo Nancy, este tipo de índigo tem tendência para a dependência, especialmente de drogas, durante a adolescência, e seus pais devem vigiar apertadamente os seus padrões de comportamento. Quando eles começam a esconder coisas e a dizer algo como "não entre no meu quarto", chegou um momento dos pais começarem a revistar a casa toda. O índigo artista. Nancy diz que o índigo artista é muito sensitivo e seu corpo seria geralmente pequeno. Estão mais inclinados para a arte e se tornariam os músicos, roteiristas, atores e atrizes de um modo geral. E a qualquer coisa que se dediquem, sempre estarão orientados para o lado criativo.
Dentro do campo da medicina, serão cirurgiões ou investigadores. Dedicam-se 5 minutos do dia para cada atividade artística e logo abandonam. A criança índigo artista poderá trabalhar de 5 a 6 instrumentos diferentes e só na adolescência escolherá um deles, convertendo-se então num verdadeiro artista. O índigo interdimensional. E para finalizar a classificação dos 4 grupos de índigo, há o interdimensional, que seria geralmente mais alto do que os outros. Segundo Nancy, já nos primeiros anos de idade, quando os pais lhe dizem qualquer coisa, eles respondem que já sabem. São eles que trarão as novas filosofias e religiões do mundo. Poderão tornar-se prepotentes e vaidosos, porque são maiores do que os outros e não se encaixam em nenhum dos outros tipos anteriores.